Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de física e nessa aula nós vamos trabalhar com o conceito de calor. Então aqui o objetivo dessa aula não é calcular a quantidade de calor que é transferido de um corpo para outro, mas o objetivo principal aqui é apenas definir o calor. Então nós vamos ver que o conteúdo aqui da aula vai ser um conteúdo bem simples e rápido. O que nós vamos estender mais nesse vídeo vai ser a resolução de exercícios, que vocês já devem ter notado lá na apostila, que tem grande quantidade. Então assim, o calor, se vocês pegarem ali pela página 37, ele vai dar início falando conceitos gerais de calor, onde que ele é aplicado. Nós vimos também aqui na apresentação de calorimetria, só lembrando que a calorimetria é uma outra área aqui da termologia que estuda o calor e seu comportamento e como medir esse calor, né? Então é uma outra área. Nós já vimos no conteúdo passado a termometria. A termometria seria a parte de medida de temperatura e seus fenômenos. Agora aqui nós temos a calorimetria. Essas duas áreas, tanto a termometria quanto a calorimetria, elas fazem parte de uma grande área ali da física chamada termologia, né? Que é o estudo de calor e temperatura. Então aqui, vamos fazer uma seguinte consideração. Vamos imaginar aqui que nós temos dois objetos. Nós temos um objeto A e um objeto B. Nós sabemos que cada objeto aqui possui uma temperatura. O objeto A vai possuir uma temperatura TA. E o objeto B vai possuir uma temperatura TB. Vamos considerar que cada objeto se encontra com uma temperatura diferente. Vamos dizer que o objeto A tem um menor grau de agitação de moléculas. E o objeto B vai ter um maior grau de agitação das moléculas. Vamos colocar, enfatizar aqui, né? Claro que eu não vou fazer o desenho detalhado, aqui nem tá na apostila, mas ele tem maior agitação das moléculas ou dos átomos nele contido. Certo? Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão da matéria passada, que se o objeto A tem maior grau de agitação de moléculas, o objeto A tem menor grau de agitação de moléculas e o objeto B tem maior grau de agitação de moléculas, logo, a temperatura de A ela é menor que a temperatura de B. Isso nós vimos lá nas aulas passadas. Devido ao fato que a temperatura está ligada à energia cinética média das partículas que compõem a matéria, certo? Então, nós sabemos lá que a energia cinética média calculada, ou seja, a média das energias cinéticas de cada partícula aqui está relacionada diretamente com a temperatura do objeto. Outro ponto importante também que nós explicamos lá, que a única energia que nós podemos dizer que o objeto possui, o objeto A e o objeto B possui, é a energia interna. Então a energia interna é a energia que o objeto possui, certo? Assim como a temperatura também, cada objeto possui a sua temperatura. E como que a transferência de energia entre esses dois objetos vai ocorrer? Vai ocorrer a transferência de energia de um objeto de maior temperatura para um objeto de menor temperatura. Então nós podemos imaginar o seguinte, que nós temos aqui uma energia térmica transferida do corpo com maior energia interna ou maior temperatura para um objeto de menor temperatura, até eles atingirem o equilíbrio térmico também que nós vimos lá das leis zero da termodinâmica. E essa energia térmica aqui agora, nós já vamos chamar ela de calor. Então aqui nós temos agora o conceito de calor, que é a energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Agora nós podemos escrever essa definição, então, que vai ser a nossa definição de calor. Então o que é o calor? O calor, primeiramente, ele é simbolizado pela letra Q. Letra Q maiúscula. Essa letra Q maiúscula é utilizada na maioria dos livros. E o que mais? Ela é uma energia térmica em trânsito.
Ou seja, o corpo não, como nós falamos lá desde o 9º ano, que o corpo não possui calor, né? O corpo ele transfere calor para outro corpo ou recebe calor. O que o corpo pode possuir em termos de energia, o corpo pode possuir energia interna, mas não possui calor. Então é errôneo, né, você falar esse conceito, né, estou com calor, porque eu não possuo calor, né? Então é uma energia térmica em trânsito e por fim essa energia ela passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Menor temperatura. Ou seja, o que nós temos aqui? Esse calor só vai haver transferência de calor se eu tiver os corpos com diferentes temperaturas. Se esses corpos estiverem em equilíbrio térmico, ou seja, estiverem com a mesma temperatura, nós podemos dizer que não há transferência de calor entre os corpos. Então só existe transferência de calor e esse calor é passado espontaneamente de um corpo para o outro se existir diferença de temperatura. Por que a gente usa a palavra aqui, a gente usa o termo espontâneo, né? É que acontece o seguinte, isso aqui vai acontecer de uma maneira espontânea, o calor vai transferindo naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas você pode também fazer o processo inverso, você pode tirar calor do corpo A e transferir para o corpo B, mas de uma maneira forçada. Em outras palavras, o que você tem? Daí você tem um processo forçado, você vai ter que fornecer energia para isso acontecer. Por exemplo, uma geladeira. Beleza? Então, nós temos aí um corpo de maior a transferência de calor entre os dois corpos. E qual é a unidade de calor? Como o calor é uma forma de energia térmica, né? Então, a unidade no SI seria o Joule, simbolizado pela letra J maiúscula, tá? Só que nem sempre, inclusive lá para frente, quando nós formos calcular calor, ou for calcular calor em laboratório, ou na química também muito utilizado, o estudo de calor, nós não vamos usar a unidade de calor no sistema internacional, Joule. Outra unidade muito comum de se estudar calor e de fazer cálculos é utilizando a unidade de caloria. O que nós temos? A caloria, na verdade, é uma unidade adotada para calor. Ela não está no sistema internacional, mas ela tem o seu equivalente em Joule. Em outras palavras, o que nós temos? Essa unidade, essa relação entre essas unidades foi descoberta a partir do conceito de que eu posso transformar a energia mecânica, que está em Joule, para a energia térmica em caloria. E isso foi determinado por experimentos lá realizados por Joule, né? Então, o cientista Joule fez alguns experimentos. Esses experimentos ele provou que existia assim, uma certa conversão ou uma certa relação entre calor e energia mecânica, ou seja, quando você tinha uma determinada energia mecânica, ela poderia ser convertida na forma de calor. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas nós temos a seguinte relação. Então, qual a relação que nós temos aqui? Foi estabelecido que a relação, né? Vamos colocar aqui outra unidade. Opa! Outra unidade que nós temos é a caloria. Então, unidade muito usada, né? Por sinal, é a caloria. Ou seja, que nós temos que uma caloria equivale a 4,1868 joules. Ou a maioria dos livros nós adotamos como sendo 4,19 ou 4,2 joules. Fazemos uma aproximação, certo? Então aqui existe essa conversão aqui que nós podemos fazer, é muito útil para resolver alguns exercícios, tá? Então,
Essa relação aqui, inclusive lá quando nós usamos o termo caloria, né? O termo caloria é muito utilizado lá para você, lá nos alimentos, né? Quantas quilocalorias que você consome por dia. Na verdade, essa unidade quilocaloria lá dos alimentos é equivalente ao quê? Se eu pudesse pegar e transformar essa quantidade de energia, essa quantidade de alimento que eu consumo em energia, seria equivalente em quilocalorias. É por isso que tem essa relação. Agora, o que nós temos também? Aqui é interessante na página 38 vocês fazerem uma leitura mais aprofundada aqui sobre a parte da conexões, conceito de calor no cotidiano, né, desses conceitos que nós usamos. E nós vamos entrar com mais um assunto aqui nessa aula, que é a potência. O que seria a potência? Lembrando lá da potência, lá da mecânica que vocês viram no passado. A potência é uma grandeza física que vai mostrar o quê? Quanto de energia que esse corpo vai receber ou vai perder num determinado intervalo de tempo. Aqui nesse caso, nós temos a chamada potência térmica, né? Ele não fala potência térmica, mas é uma potência térmica. E essa potência, vamos colocar aqui térmica, né? Vai ser a quantidade de energia térmica que o corpo recebe ou que o corpo transfere por unidade de tempo. Então a definição vai ser a seguinte. Vamos definir aqui potência. Então nós temos que potência definida como a quantidade de energia. Nós vimos lá na física chamava qualquer tipo de energia. Naquele caso lá era energia mecânica, que vai ser o quê? Energia térmica na forma de calor, que você vai transferir por um corpo por unidade de determinada variação de tempo. Então não esquecer, né, que quantidade de calor no sistema internacional, né, é dada em Joule e intervalo de tempo, né, é dado em segundo no sistema internacional. Então logo nós temos que a unidade no SI é o quê? Unidade no SI é Joule por segundo, só que o Joule por segundo nós conhecemos como uma outra unidade, né? Nós chamamos também unidade de Watt, ou Watt de potência, né? Que é unidade. Você pode colocar tanto no resultado, o resultado como Joule por segundo, ou numa parte dos exercícios de física em Watt, certo? Então vamos lá para os exercícios. É o seguinte. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar ali, na página 38, ele pega um corpo A e um corpo B. Dois corpos ali. Esses dois corpos ali, cada um deles possui uma certa quantidade de energia e nós vamos, no decorrer do exercício, detalhando aqui alguns pontos. Então vamos lá. Página 38. Exercício 1. Só que antes de começar aqui a resolver o exercício 1, vamos pegar algumas características aqui para resolver o exercício 1 a 5, certo? Então assim, vamos considerar dois corpos. Nós vamos considerar um corpo A e um corpo B. O corpo A, ele vai ter, como aqui mostra a figura, ele vai ter, são várias bolinhas, né, que vão representar partículas aqui. Eu vou colocar os valores aqui porque a gente vai precisar no começo aqui. Embaixo da bolinha tem o valor 2, da segunda bolinha tem 3, 1, depois 1, 2, 1, 2, 3, 2 e 3. Mais ou menos assim também, bagunçado, mas enfim. No objeto B nós temos apenas duas bolinhas aqui com número 8 embaixo. Primeiro de tudo, vamos identificar aqui os termos, né? Então ele vai dizer o seguinte, as bolinhas vão representar as partículas, né? São as partículas que vão vibrar aqui, né, no corpo. Claro que aqui, né, é uma situação hipotética, né? Claro que dentro de um corpo existem milhares, né, bilhões, trilhões de moléculas ou átomos vibrando. Aqui nós vamos pegar algumas partículas para ficar mais fácil calcular, né? E embaixo das bolinhas, o que nós temos? Esses números indicados abaixo das bolinhas são as energias cinéticas de cada partícula, tá? Energia cinética, que nós já vimos. Então, a energia cinética seria a massa da partícula vezes a velocidade dessa partícula ao quadrado dividido por 2, né? Então, nós temos a energia cinética de cada uma delas.
Aqui nós não vamos destacar a unidade, aqui joule, não está em detalhe. Vamos colocar uma unidade qualquer de energia, tá? Pode ser joule, caloria ou qualquer outro tipo de energia. Agora, na sequência, ele vai dizer, vamos colocar duas condições. A primeira condição aqui é que a energia interna, nós vamos ver lá do assunto, lá da aula passada, lá da parte de temperatura. A energia interna U, vou chamar aqui, essa energia interna ela vai ser o quê? A soma de todas as energias cinéticas. Então, como que nós vamos calcular a energia interna desse primeiro? Nós vamos somar todas as energias cinéticas e do segundo a mesma coisa. Que vai ser o exercício A, lá do número 1. Segunda condição. A segunda condição é a seguinte, que também é a condição que a gente aplicou nos exercícios lá da temperatura. A energia cinética média é a razão entre a energia interna e o número de partículas. Então, nós temos o quê? A energia cinética média. Você vai pegar o U, né, que é a energia interna, que é a soma de todas as energias cinéticas, dividido pelo número de partículas, tá? Então, aqui o número de partículas é o nosso N, né? Nós vamos contar as bolinhas, certo? Então, condição muito parecida lá com o que nós fizemos lá na temperatura. Agora vamos para o número 1. Se eu ver que o tempo está estendendo muito, daí eu vou deixar para vocês terminarem o exercício, para vocês fazerem. Número 1. Analise as amostras A e B. Primeiramente, letra A. O que nós vamos fazer? Calcule a energia interna inicial da amostra A e a energia interna inicial da amostra B. O que isso quer dizer? Que inicialmente elas têm uma energia interna. Aqui nesse caso elas não estão em contato, uma está isolada da outra. Depois é claro que nós vamos, o que nós esperamos? Que elas mantenham depois contato, transfira calor uma para outra e depois tenha outras relações aqui de energia interna e energia cinética. Mas por enquanto nós vamos fazer cálculos individuais para A, cálculos individuais para B. Então vamos lá. Ele vai chamar aqui a energia interna de A inicial, ou seja, agora aqui no início, antes de elas serem postas em contato. O que nós vamos fazer? É só somar todos esses valores que estão aqui embaixo. É claro, vamos pegar o 2 mais o 3 mais o 1. Eu não vou colocar tudo aqui, né? Mas se vocês fizerem o cálculo lá, vocês vão chegar no valor final de energia interna de A inicial vai ser 20, vai dar 20. Como nós não estamos falando de nenhuma unidade específica, pode ser uma unidade de energia qualquer, vai colocar apenas U, uma unidade de energia. Aqui, tá? Aí, a letra A. Agora a continuação da letra A. Nós vamos fazer a mesma coisa para B. Para B, o que nós vamos fazer? Simplesmente somar o 8 mais 8, né? Vai ter 16U. Fácil, né? Aí. Já temos a energia interna de A e de B. Agora, qual é o número de partículas da amostra A e o número de partículas da amostra B? Ele vai chamar aqui de NA, número de partículas da amostra A. É só contar quantas bolinhas. Então aqui é pegar e contar as bolinhas aqui. Quantas bolinhas que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 partículas. Vou colocar isso. Partículas. Agora, o que nós temos na letra NB? NB, 2 partículas. 2 partículas. Então tá aí. É mais fácil, né? Esse resultado é bem fácil, né? Nível fundamental, lá do ensino fundamental 1, que vocês contavam as unidades lá, né? Letra C. Calcule a energia cinética média da amostra A e a energia cinética da amostra B. Como que nós vamos calcular a energia cinética média, ele está querendo, né? Da amostra A. O que nós temos que fazer? Nós temos que somar todas, pegar a energia interna que nós calculamos aqui em cima e dividir pelo número de partículas. É a regra aqui do exercício. É a regra 2, né? Então o que nós vamos fazer? Pegar a energia interna de A inicial dividido pelo número de partículas. Ele chamou de N, né? Na maiúsculo. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o 20 aqui e dividir pelas 10 partículas. E vai dar 2. Só que agora aqui o que nós temos? Duas é a unidade de energia por partículas. Vamos deixar assim. Tá aí o resultado. E a energia cinética média de B? Como é que vai ser?
energia cinética média dB, você vai pegar a energia interna dB inicial e dividir pelo E dB. E que nós temos 16, nós calculamos aqui em cima e dividir pelo NB, que é 2 partículas. 8 unidades por partícula. Aí. Então nós temos já o resultado das energias cinéticas. Esse resultado aqui é útil. A energia cinética média nós sabemos que ela está relacionada com a temperatura, né? Então aqui nós já sabemos, nós podemos já prever qual que é o corpo que tem maior temperatura, sem medir a temperatura dele, sem colocar um termômetro desses dois corpos. Interessante, não? A partir de dados microscópicos, nós chegamos a um valor macroscópico. Ainda acho que tem espaço para fazer aqui. Vamos fazer a letra B. Ah, não. Agora já foi. O número 1 já foi. Está aqui. Agora eu vou apagar para vocês. Vocês vão acompanhando na apostila. Número 2. Agora, analisando os valores obtidos no exercício anterior. Agora, com base no que vocês analisaram aqui, ele vai avançar um pouquinho mais em termos de temperatura. Vamos ver. Número 2. Vou fazer outra cor. Vou fazer em azul. Então, vamos lá. Analisando os valores obtidos no exercício anterior, responda as questões a seguir. Qual das amostras tem maior energia interna? É só olhar para a energia interna. Quem tem maior energia interna? Então, a letra A, vocês vão responder o seguinte. A amostra A, né? Amostra A. Por quê? A amostra A tem 20 unidades de energia interna. Energia interna ainda, pessoal. E a amostra B tem 16 unidades de energia interna. Qual das amostras tem maior energia cinética média? Agora na energia interna. Ele quer saber qual que tem maior energia cinética média. Quem tem maior amostra? Energia cinética média, a A ou a B? É a B, né? Então a amostra B. Ela tem 8 unidades por partícula de energia cinética média, então, a amostra B. Se vocês quiserem colocar entre parênteses aqui, né, colocar a unidade de A inicial igual a 20. E aqui a justificativa que é a amostra B, que a energia cinética média de B é igual a 8 unidades por partícula. De partícula, não vou escrever partícula cada vez aqui, né? Agora a letra C. Lembrando, olha, ele já dá dica, né? Ele até explica, nem que você não lembre, ó. Lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média, qual das amostras tem maior temperatura? É claro que é a amostra B. Por que a amostra B? Porque ela tem maior energia cinética média, né? Explica aqui. Não a maior energia interna, que vai definir o corpo com maior temperatura, energia cinética média. Tá? Ou seja, ela tem, em geral, ela tem em média maior movimento de moléculas do que a A. Né? Letra D. O corpo que tem maior temperatura é o que tem maior energia interna ou é o que tem maior energia cinética média? Repetitiva essa questão, né? Claro que nós já vimos aqui que é o que tem maior energia cinética média, né? Por quê? Porque a energia cinética média, ela é diretamente proporcional à temperatura. Aumentei a energia cinética média, ou aumentei a temperatura, aumenta a energia cinética média do corpo. Certo? Vamos lá. Agora número 3. Vou escrever em outra cor. Fica aqui bem. Vai ficar muito monótono aqui o quadro. 3. Na natureza, agora ele tem um textão lá, né? Na natureza, quando corpos que estão em temperaturas diferentes entram em contato, os mais quentes esfriam, os mais frios esquentam, isso que acontece, né? Os que estão em maior temperatura, eles baixam a temperatura, e os que estão em menor temperatura aumentam a temperatura, até eles atingirem o equilíbrio térmico, né? Quando as temperaturas se igualam, dizemos que os corpos entrarem em equilíbrio térmico. Sim, nós já vimos isso. Imagina agora que as amostras gasosas do exercício 1 entrem em contato com um meio especial, que permita trocas de energia entre elas, porém sem permitir que as partículas de uma e outra se misturem, ou seja, cada corpo vai manter o mesmo número de partículas. Ele vai continuar, o A vai continuar com 10 partículas e o NB vai continuar com 2 partículas. Tá? E o corpo B vai continuar com 2 partículas.
Quando atingirem o equilíbrio térmico, ambas terão a mesma o quê? Energia interna? Não, porque a energia interna também vai depender da quantidade de partículas que eles têm, que eles possuem, né? Energia cinética média? Isso mesmo, quando eles atingirem a mesma temperatura, nós podemos afirmar que os dois atingiram a mesma energia cinética média, certo? Então, vai ser a resposta energia cinética média. E ele diz aqui, os corpos têm... As amostras terão a mesma velocidade. Não tem sentido. Velocidade do quê? Você está falando de velocidade do corpo? Velocidade do corpo A e corpo B? Velocidade da partícula que contém esse corpo? Se for isso, para ter energia cinética média, você não precisa afirmar que todas as partículas estão à mesma velocidade, porque você está falando de velocidade média aqui, né? Então, velocidade não tem sentido. Agora, então, a energia cinética média. Quando ele tem a temperatura, é devido a essa justificativa aqui. Energia cinética média, que é proporcional à temperatura. E não energia interna. Agora aqui a conversa vai mudar um pouquinho, né? Porque o que acontece aqui? Nós vamos colocar esses corpos em contato. Então, ali nós só demos características em termos de temperatura de cada corpo. Agora, aqui que vai começar a parte do estudo de calor, propriamente dito. Tá? Porque até ali a gente não falou de calor. Vamos ver agora. Número 4. Uma das leis mais importantes da física é a lei da conservação da energia. A energia não se perde, não se cria, mas pode se transformar ou se transferir de um sistema para outro, em forma de calor. No caso de duas amostras que só trocam calor entre si e não realizam trabalho, a energia interna do conjunto é o quê? Você vai pegar a energia interna de A mais a energia interna de B. Tá? E ela vai se conservar, ou seja... A soma da energia interna de A e energia de B vai se conservar, vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque elas não trocam calor com nenhum outro, nem com o ambiente, nem com outros corpos. Ou seja, o A ela pode aumentar, a energia interna de A pode aumentar, mas a da B vai diminuir, ou vice-versa. Então sempre a soma dessas duas energias internas vai ter que ser a mesma. Certo? Nem que um corpo aumente bastante energia e outro diminua, mas sempre a soma vai ser a mesma. É o que ele está dizendo aqui. No final, quando o sistema atingir o equilíbrio térmico, as duas amostras terão a mesma temperatura. Sim, nós acabamos de falar sobre isso. E, consequentemente, a mesma energia cinética média. Também vimos isso. Em outras palavras, é como se a energia interna total, o A, né, o ODA e o ODB, ficasse igualmente distribuída entre todas as partículas que compõem as amostras Na mais NB. Assim, ele vai fazer o seguinte, isso aqui é depois do equilíbrio térmico, pessoal. O que vai acontecer na relação final aqui, no exercício 4? Vamos colocar aqui, depois do atingir equilíbrio térmico, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser conservada a energia, então vai ser assim, ó. Energia cinética média do corpo A mais o corpo B. O que vai acontecer? Vai ser a soma da energia interna de A mais a energia interna de B. Claro que nós vimos que a energia interna, a energia cinética está relacionada à energia interna sobre o número de partículas, só que aqui você está somando as energias cinéticas. Então é a soma das energias internas sobre a soma dos números de partículas. Se isso é válido para um corpo só, pode ser válido também para N corpos, então é só somar. Certo? CAV, conservação da energia, né? A energia do sistema estivesse conservada, né? O sistema está isolado termicamente. Utilizando a equação anterior, calcule a energia cinética média das partículas na situação de equilíbrio térmico. E agora? O que vocês vão fazer? Apenas aplicar, pegar os valores que vocês calcularam lá nos exercícios anteriores e substituir na fórmula. Então vai ficar assim, ó. Energia cinética média, que é a soma de A com B, vai ficar o quê? Quanto que é a energia interna de A lá, que vocês responderam lá no exercício número 1, letra A, né? Quanto que é a energia interna de A? É 20. E a energia térmica de B é 16. Quanto que é o número de partículas de A que vocês calcularam lá na letra B do número 1? Vai ser 10, né? Mais 2, o número de partículas de B. Então é só fazer a continha aqui, vai ficar energia cinética média de A com B vai ser o quê?
vai ser 36 dividido por 12. Então, a energia cinética média de A com B, você vai fazer o quê? Nós temos 3, vai dar 3, né? Qual que é a unidade aqui? É uma unidade de energia qualquer sobre partícula, né? Sobre uma determinada partícula, número de partículas. Tá aí. É a mesma unidade que nós escrevemos aqui de energia cinética média individual, nós escrevemos energia cinética média total. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós somamos as energias cinéticas médias, né? Fizemos uma média entre as energias cinéticas médias, né? Então, o que aconteceu no final aqui? Isso aqui é uma situação de equilíbrio térmico. Aqui nós podemos dizer que é uma das situações de equilíbrio térmico que pode haver, que é a mais fácil de entender aqui, que seria o quê? Em que no final, todas as partículas se encontram com a mesma energia cinética média. Então aí, se você calcular a média, somar todas elas e dividir pelo número de partícula, vai dar esse valor aqui. É uma das situações, mas podem ter outras situações, outras probabilidades, por exemplo, de ter partículas com energias cinéticas maiores e outras menores, onde a média vai dar 3. Também isso pode acontecer, só que é mais difícil de calcular, né? Ou daí tem que usar análise combinatória. Mas aqui a gente vai fazer um modo mais fácil, né? Então, o que nós podemos dizer aqui? Vamos lá para o número 5 agora. O 5 vai ser a consequência. 5 é o seguinte. Analise as amostras A e B após o equilíbrio térmico ser atingido. Tá? Depois que elas mantiveram contato, atingiram a mesma temperatura, né? Lembrando que não há transferência de matéria de uma amostra para outra, né? Elas vão continuar mesmo, o NDA vai continuar NDA e a NDB vai continuar com o mesmo valor. Apenas transferência de energia. Devido a essa troca, admita que no final todas as partículas terão a mesma energia cinética média. Como eu falei, essa é uma das condições. Todas elas vão atingir a mesma energia cinética média. É claro que essa é uma das condições, né? Muito coincidência, né? Todas elas atingirem a mesma energia cinética média, mas é a mais fácil de entender aqui, né? Calculada aqui no exercício 4, né? Atingiram a mesma energia cinética média. Letra A. Desenha a amostra A. É para fazer um desenho mesmo, com as bolinhas lá. E embaixo de cada partícula coloque a sua respectiva energia cinética. Lembrando, o número de partículas... Vamos desenhar agora como é que ficou depois do equilíbrio térmico corpo A. Ele continua com as 10 bolinhas lá, né? Então vamos escrever aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuou com as 10 partículas. Não mexeu. Não perdeu e nem ganhou partícula. E como que ela ficou agora? Nós sabemos que o número que está embaixo é a energia cinética de cada bolinha. Mas como que vai ficar aqui? Se nós colocarmos aqui, ó. Nós vamos colocar 3 em tudo aqui. Por quê 3 em tudo? Porque após o equilíbrio térmico, se você somar todas as bolinhas aqui, vai dar 3... aqui vai dar... você vai somar as 10 aqui, partículas, né? Então você tem 30, né? Dividido por 10 partículas vai dar 3, né? Ou seja, a energia cinética média do corpo se mantém 3 unidades por partícula. Letra B. Calcule a energia. Agora vocês vão pegar a partir desse resultado aqui, da condição de equilíbrio, e vão agora fazer os mesmos cálculos lá que a gente já feito. Calcule a energia interna final da amostra A, sendo que a energia interna final é o que? A soma de todas as energias cinéticas. Então, o que vocês vão fazer? Mesma coisa. Só que agora a gente vai chamar de energia interna F, tá? Final, depois do equilíbrio térmico. Vocês vão somar todos, 3 mais 3 mais 3, e assim por diante, que vai dar o quê? Vai dar 30, né? Você tem 10 bolinhas, né? 3 vezes 10, 30. 30 unidades. Tá aí. 30 unidades. Letra C. Comparando, é bem fácil o exercício, né? É só ir seguindo aqui o que ele vai pedindo. Comparando a energia interna final com a inicial da amostra, concluímos que ela, o que aconteceu? Ela ganhou energia ou perdeu energia? Vocês vão ter que olhar lá a energia interna da amostra A, como é que ela era inicial. Vamos ver lá. A energia interna de A inicial, tem que pegar lá a informação lá do exercício, do primeiro exercício lá, a energia interna inicial era 20, né? 21. E ela foi para 30. O que aconteceu?
aumentou a energia interna dela, né? Ganhou 10 unidades de energia, então ganhou energia. Ganhou energia, que é o marcar X na primeira lacuna. Letra D. Ele vai fazer a mesma pergunta depois todo para a amostra B. Vocês vão fazer, daí vou deixar para vocês responderem, tá? Para calcular qual foi a variação da energia interna da amostra A, basta usar a seguinte equação. Ele dá a dica, né? Determine o valor dessa situação, dessa variação. Ele quer saber quanto que variou a energia interna de A. É só pegar o que? Energia final, que é energia interna de A final menos a energia interna inicial de A. Você vai pegar 30 menos 20, já até falei para vocês, vai ser o quê? Vai ser 10. 10 unidades de energia interna. Beleza? Letra E. O sinal de UA, né, da variação aqui é positivo ou negativo? O que significa do ponto de vista da física? Ele é o quê? Positivo, né? Vamos colocar positivo. De uma maneira resumida, ó, qual que é a explicação? Eu ia colocar A. Corpo A. O corpo A ganhou energia. Claro que ele só reforça, né, o que foi falado aqui na letra C. Ganhou energia. Muito fácil, né? Aí o que nós temos? Agora vai ter aqui a letra F. O que vai acontecer com a amostra B? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, depois eu coloco lá no gabarito da correção da tarefa do dia, para a gente não estender muito o vídeo. Mas o que vocês vão ter que responder na letra F? Na letra F vocês vão ter que fazer o desenho lá da partícula B. Letra G. A letra G vocês vão calcular o U final de B. Na letra H, vocês vão falar se ganhou ou perdeu energia. Claro que se um ganhou, o outro tem que perder. H, I. Variação da energia interna de B. Tudo a mesma coisa. Agora para B. Letra I, letra J. O sinal. Qual é o sinal aqui do B? Vocês esperam que seja positivo ou negativo? Negativo, né? Porque se um ganhou, o outro perdeu. Se o A ganhou energia, o B vai ter que perder. É isso que vocês vão analisar. J, K. A conclusão. Vocês vão chegar à conclusão, o que vai acontecer no final. É bem fácil de explicar, já adiantei para vocês a conclusão. E o número 6, também vou deixar para vocês fazerem, que é uma questão mais teórica. Cotidianamente nos referimos aos dias altas temperaturas como muito calor, estou com muito calor, estou... No contexto científico, o termo calor tem outro significado. Explique o significado e corrija a frase, hoje está calor. Tá? Nós falamos muito lá no nono ano, para quem lembra, vai poder explicar tranquilamente aqui. Tá? Vou deixar para vocês fazerem. Agora, o número 7, vamos dar para o número 7 falar um pouquinho de potência, senão o vídeo vai ficar só em cálculo de bolinha aqui, né? Deixa eu deixar vocês fazerem esse aqui, né? Então, vou deixar isso aqui para vocês. Fazer. Não precisa mandar foto, pessoal, esse aqui é para vocês fazerem para treinar, tá? Deixem no caderno e depois façam uma correção. Os exercícios para vocês mandarem eu já vou, vocês vão tirar fotos dos exercícios que a gente resolveu em sala, e o exercício que vocês vão mandar também vai ser o do... Eu vou pedir da hora de estudo, tem bastante exercício interessante lá para vocês fazerem. Agora o número 7. O número 7 é legal. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos para uma determinada amostra. Faça o que você pede. Nossa, é muito fácil esse exercício. Então ele diz quanto que essa fonte térmica está fornecendo de calor. Ele está falando que é 500 joules, então é a quantidade de calor. E ele diz em 2 segundos, o intervalo de tempo aqui que ele está se afirmando é 2 segundos. Letra A. Qual é a potência? É só aplicar a fórmula, não tem coisa mais fácil que isso, né? Pegar a quantidade de calor dividido pelo tempo. Nós já estamos aqui, o joule está no sistema internacional, e tempo também no sistema internacional, em segundo. Então é só pegar 500 e dividir por 2. Não tem segredo nenhum, né? 250 joules por segundo ou 250 watts de potência.
Tudo bem, o A é só aplicação direta de fórmula. A questão B é bem interessante, que até tem um exercício que eu vou passar para vocês lá na hora de estudo, que vai perguntar sobre isso, mesma coisa. Então, assim, qual é o significado do valor encontrado? Então, você pode afirmar que a unidade watt significa o quê? Deixa eu escrever em outra cor aqui. Que a cada segundo, a fonte fornece 250 joules de calor, certo? Então, a potência do equipamento nem sempre você vai levar em conta apenas a quantidade de energia que esse equipamento tem, mas é a quantidade de energia, o quão rápido que você consegue transferir essa energia. Se você transferir esse 250 watts, por exemplo, se você transferir uma certa quantidade de energia X de uma maneira lenta, você tem uma potência baixa. E se você tem uma transferência rápida da mesma quantidade de energia, você tem uma potência alta. Então, os equipamentos lá que tem uma potência super alta, não é porque eles têm necessariamente uma grande quantidade de energia, é porque eles transferem uma grande quantidade de energia num curto intervalo de tempo. Então, essa é a explicação de potência. Você pode imaginar tanto a potência térmica lá do equipamento, do chuveiro, ou de outro equipamento que você tem em casa, mas também em termos do motor de carro, que tem uma potência maior. O que ele faz? Ele consome muito mais energia num curto intervalo de tempo. Por isso que você tem um rendimento alto do veículo, né? Beleza? Então, o número 8, se vocês quiserem aqui resolver, eu vou colocar, para não estender muito o vídeo, eu vou colocar também, se vocês quiserem resolver, assim como esses outros exercícios que eu vou colocar lá no gabarito, tá? No final da aula. Mas eu não vou pedir para vocês entregar como tarefa. A tarefa que eu vou pedir para vocês é lá do exercícios da hora de estudo. Então, o que vocês vão resolver para mim lá da hora de estudo? Os exercícios da hora de estudo, a gente vai começar a resolver. São muitos exercícios que tem aqui, mas eles são exercícios simples, assim, para resolver. Vocês vão ver que justifiquem as alternativas, porque tem gente que está mandando só as alternativas, só a letra, ó. Justifique a alternativa para vocês treinarem, principalmente no trabalho, também pedi para vocês fazerem isso. Então, assim, hora de estudo. Então, a tarefa de hoje, né? Vocês vão entregar até 6 horas da tarde. Se surgir dúvida, manda mensagem por WhatsApp. Página 58. Aí vocês vão fazer o número 1. O número 1 é muito simples. Ele vai falar definição de calor. E olha, questão de vestibular. Número 2. Ele vai falar de a parte de temperatura e calor. O número 3 é bem legal também. São conceitos de calor e temperatura. Diferença entre os dois. O número 4 vocês vão ver, estudar um pouquinho aquela conversão que eu mostrei de caloria para joule. E depois ele coloca uma outra unidade também, BTU, que muitos equipamentos vocês compram lá com uma unidade de BTU, tá? É uma unidade britânica aqui, unidade térmica britânica, BTU. Vocês já devem ter visto em algum equipamento com BTU, né? Então, esse aqui é legal. É só também trabalhar com regrinha de 3 e conversão. O número 5 é o que eu falei para vocês aqui, é muito parecido com a letra B do 7, que ele vai dizer o que significa uma potência fisicamente uma potência de 1000 watts. Explicar isso. E também vocês vão fazer para mim o número 8. O número 8 é o exercício do Enem, bem interessante também aqui. Ele vai falar sobre a potência do micro-ondas. E o 7 e o 6, se vocês quiserem tirar dúvida individual, perguntar para mim, mas quiserem ir além resolver esse exercício também, eu deixo em aberto. Daí depois eu coloco lá no gabarito. Beleza, pessoal? Um abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!